Nós sabemos que a Bíblia é dividida em duas partes. Eu até já falei um pouco aqui sobre o Antigo e o Novo Testamento, não é? E o Antigo Testamento, ele foi marcado por grandes acontecimentos, por grandes intervenções divinas a favor do seu povo. De fato, Deus havia habitado desde os tempos do deserto, quando Moisés, aquele que foi tirado das águas, por ordem de Deus, construiu um tabernáculo, uma tenda móvel, para que Deus habitasse por entre o seu povo. E ali Deus fez grandes proezas no Antigo Testamento. Foi um tempo marcado de muita glória de Deus, muitos milagres, de grandes acontecimentos extraordinários, quando o mar abrir em duas partes, o Mar Vermelho, os irmãos conhecem a história, e mais de 2 milhões de israelitas, de judeus ou hebreus, atravessaram o mar a pé seco. Quando também Deus usar um homem para, com a força da sua palavra, ordenar o sol e a lua pararem, e pararam mesmo. Então eles puderam vencer os seus inimigos. Josué. Quando também podemos lembrar de Elias, que foi um grande profeta. Este foi arrebatado aos céus numa carruagem invisível, com cavalos de fogo. Oh, aleluia! Porque não nos lembrarmos também de Enoque, que nunca mais foi visto por aquelas pessoas daquela época, porque foi também trasladado. Deus tomou para si, né? Então foi de fato uma época marcada por grandes acontecimentos. Deus habitou no meio do seu povo. Mas aquele tempo do Antigo Testamento teve o seu final. Apesar de ter sido uma época onde Deus contou com muitos profetas, pôde usar muitos homens para entregar mensagens poderosas, mensagens de arrependimento, mensagem de juízo, mensagem de consolação ao seu povo. Agora, Deus ainda estava contando com mais um profeta, e até o último deles. Quem foi ele? João Batista, né? O próprio Jesus, ele o identificou como o último dos profetas. E até Jesus falou acerca dele, João Batista, que era até seu primo, falando que João foi o maior de todos os profetas. E na verdade, homem nenhum, homem nascido de mulher, nenhum teria sido maior do que João Batista. Oh glória! Aleluia! Por que Jesus falou isso de João Batista? Porque era seu primo? Eu acredito que não. Mas porque João, de fato, foi um homem preparado por Deus. Até a Bíblia diz que ele foi um anjo. Eis que diante de ti enviarei o meu anjo, e ele vos preparará o caminho. E João testificou desta palavra, ou melhor, desta profecia.
Olha só o que Mateus escreve a respeito de João. Vamos ler a leitura que fizemos no capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Irmãos, às vezes as pessoas dizem, pastor, que nós somos doidos, sai na rua pregando, né? Rapaz, esses crentes são doidos, fazendo zoada aí na rua, pregando, incomodando. Mas doido era João Batista, que pregava era no deserto, e no deserto não tem ninguém. Nós não somos doidos, não. Nós estamos pregando num lugar onde tem gente. E João Batista era muito mais doido. Se a gente é doido, esse era pior. Ele pregava no deserto da Judéia. Há quem diga que ele, na verdade, estava se preparando no seu ministério, né? Aos pregadores que estão emergindo, surgindo, né? Nós sempre, a gente que já está na caminhada há algum tempo, tivemos também esse período de preparação. Quantas vezes eu mesmo já preguei para mim mesmo, na frente do espelho, olhando para o espelho, né? Não me achava bonito não, mas estava pregando. Tu pregava com escova de dente? Eu nunca tive não, pregando. Olha aí, usando a escova de dente como microfone, né? Quantas vezes a gente não pregou, eu ia orar sozinho, não era nos montes não, eu nunca tive esse hábito de ir para o monte. Até porque na região onde morava, não tinha monte, né? Era uma região assim muito de planície, mas ali tinha lugares mais inóspitos, e eu ia para ali orar, e por ocasião também eu ia pregar, né? Para ninguém, mas estava treinando a mensagem que eu havia lido na palavra de Deus, para que em um momento oportuno eu pudesse falar às pessoas que me ouviriam. Aleluia! E deu certo, funcionou, né? Olha eu aqui, pregando a palavra de Deus. João Batista teve o seu período de deserto, de preparação para pregar a palavra. E ele fazia isso, irmãos, com convicção. E não somente convicção, mas com ousadia. Aleluia! Pregador precisa ter convicção da sua chamada, da sua ordenação, precisa ter convicção da sua escolha em ser um pregador do evangelho. Mas não somente isso, precisa ter ousadia. Aleluia! Ter ousadia é não ter medo. Ter ousadia é ser corajoso, né? Quantas vezes nós já estivemos aí pregando aqui nas ruas, aqui mesmo do Genibaú, né? E às vezes pessoas, cadê aquele pastor que subia no carro de som aí no Fiat e ficava gritando feito doido? Onde está esse pastor? Eu continuo aqui, né? Agora já tem um tempo que a gente não vai para as ruas, mas tão cedo nós iremos voltar, em nome de Jesus. Eu já estou com saudade de voltar a gritar nessas ruas dessa cidade, incomodar o povo mesmo, falar do amor de Deus, do juízo de Deus e convidar as pessoas ao arrependimento, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Aleluia! Foi para isso, né? Então João Batista teve esse período de preparação, e ele, quando estava no deserto, irmãos, o seu alimento era gafanhotos, mel silvestre. Era um homem simples, de vestimenta simples, pelos ou peles de camelo. Aquele homem era um homem de Deus, que foi o precursor de Jesus Cristo, precursor
é aquele que vem antes, que anuncia o que está por vir. Todo o Antigo Testamento havia passado, e agora João Batista estava sendo o divisor de águas. Nele findava-se um período de glória, de aparições, de milagres, de poder, de grandes acontecimentos. Nele findava um período, mas estava começando um outro muito maior. Oh, aleluia! Nele estava agora começando um outro período que os homens nunca antes haviam experimentado. A graça. Ele estaria anunciando alguém que, apesar de ele ter aparecido primeiro, João Batista apareceu primeiro, o seu ministério veio primeiro, mas foi rápido. Mas ele era portador de uma mensagem poderosa. João Batista era portador de uma mensagem que os homens, aqueles que acreditavam no Deus de Abraão, estavam esperando há muito tempo. Naqueles dias, havia pessoas da sua idade e até mais velhos, obviamente, que haviam ouvido os ensinamentos dos rabinos, dos estudiosos da Torá, da Bíblia hebraica, falando do Messias, e que os profetas todos anunciaram o Messias. E João Batista agora estava ao vivo e a cores, dizendo: ele já está aqui. Enquanto os outros profetas diziam: ele virá, ele está chegando, a virgem vai engravidar, vai dar à luz, ele virá. Agora João Batista dizia diferente: ele está aqui. Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que está atrás de mim, aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu. Eu mesmo não sou digno de levar as suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vai batizar com Espírito Santo e com fogo. Oh, glória a Jesus! Então Jesus veio. Na verdade, ele já estava ali. Ele só foi anunciado. João Batista tinha já muitos seguidores, porque João Batista, ele se destacou naquela região. As pessoas ouviam pregar. João Batista tinha uma palavra poderosa, dura, e chamava as pessoas ao arrependimento, que precisavam se converter para que pudessem ter o perdão dos pecados. E a prova do seu arrependimento seria o batismo. O seu nome era João. Batista não era um sobrenome, mas era um título que ele recebeu porque ele batizava as pessoas. E ele era aclamado pela multidão, porque era um profeta ousado e usado. Ele era um profeta que não temiam aos reis, desafiava aqueles que estavam em pecados. João Batista teve o seu ministério reconhecido pelos grandes rabinos de Jerusalém. E não somente os rabinos, mas até os reis o temiam, porque o povo o amava. Os religiosos vinham até ele, não para serem batizados, mas vinham para observar. Da mesma forma como fizeram com Jesus, aqueles que iam até ele, não para recebê-lo como rei, como salvador, mas para observá-lo e encontrar nele uma falta, e para que pudessem incriminá-lo. Assim também o fizeram com João. E quando João via aqueles líderes religiosos falsários, ele simplesmente os denunciava, chamando-os até de raça de víboras, cobras,
traiçoeiras, peçonhentas. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Arrependei-vos e produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa era a mensagem do Batista, do João, que anunciou a Jesus. Agora, irmãos, prestem atenção, que na verdade, o que me chama mais a atenção, e eu quero aqui centralizar este sermão, não é propriamente dito na pessoa de João Batista, mas na mensagem que ele carregava. Oh, aleluia! Glória a Deus! Porque João era uma pessoa, um ser humano como nós. João era um homem simples, era um homem que talvez não tinha letras, né? Mas ele tinha uma mensagem poderosa que atraía as pessoas, que ele conseguia formar discípulos, ele conseguia chamar a atenção do povo, porque a sua mensagem era centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! Essa era a mensagem que ele carregava. Essa era a mensagem que as pessoas ouviam. Após mim vem alguém mais poderoso do que eu. Vem alguém que ele na verdade é antes de mim. Aleluia! Ele é aquele que vai salvar o mundo dos seus pecados. Ele é aquele que veio para remir Israel. Ele é aquele que veio para purificar a humanidade. Ele anunciou Jesus Cristo. Tem privilégio maior do que esse? Tem mensagem mais poderosa do que essa? Agora eu vos digo, irmãos, qual foi o tamanho do privilégio de João Batista em anunciar o Salvador do mundo para o mundo? Olha o privilégio, porque embora os anjos haviam aparecido aos pastores que pastoreavam o rebanho naqueles dias, eles ouviram um coral angelical dizendo: paz na terra aos homens de boa vontade, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, porque hoje nasceu o Salvador, oh glória, né? Mas quem anunciou esse Salvador ao mundo, então ali presente, foi João Batista. Olha que privilégio. Ei, irmãos, agora, esse privilégio, ele está conosco. Aleluia. Ele está com você. Esse privilégio de anunciar o Salvador do mundo, o Redentor, aquele que transforma, aquele que liberta, aquele que cura, aquele que dá vista aos cegos, aquele que levanta mortos, aquele que caminha sobre as águas, aquele que faz aquilo que ele desejar com a força da sua palavra. Quando você agora tem a oportunidade de anunciar a Jesus Cristo ao mundo, você tem essa oportunidade. Nós temos essa oportunidade. Ele nos incumbiu dessa tarefa. Ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Irmãos, o mundo jaz no maligno e caminha a passos largos para a destruição. O mundo está ao caos. A cada dia que se passa se torna pior. O mundo está na escuridão, mergulhado na escuridão. Os países da Europa, mundo afora, países que não são conservadores, estão com as portas escancaradas para fazer tudo aquilo que é contra Deus, né? As coisas estão cada dia pior. E o apóstolo Paulo, ele fez questão de discorrer sobre este tempo enfadonho que nós estamos vivendo. Ele cita no capítulo 3 da sua segunda carta a Timóteo a extrema corrupção
dos últimos tempos, que é o tempo que nós estamos vivendo. Permitam-me, eu quero ler este texto de Paulo. Versículo 1: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Escute com atenção, que é exatamente o que nós estamos vivendo agora. Porque haverá homens amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Destes, afasta-te. Olha só, o mundo que nós estamos vivendo agora, irmãos, sabe quem é que está com a bola da vez? A igreja. Antes era João Batista. Ele estava encarregado de apresentar ao mundo Jesus, o Salvador, o Redentor. Agora a igreja está encarregada de apresentar ao mundo este Redentor. Cada tempo o seu tempo, cada época a sua época. Antes foi João, agora é você, é Maria, é Francisco, é Edmilson, é Itamar, é Leandro. Agora somos nós, é Raimundo, é Jaqueline. Somos todos nós, portadores da mensagem final, que é: Jesus está voltando. Oh, aleluia! O Redentor está voltando. Vão por todo mundo, preguem esse evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado vai ser salvo. Quem não crê será condenado. Essa é a mensagem da última hora. Quem crer vai ser salvo, mas quem não crer já está condenado, porque não creu no unigênito do Pai, não creu no Filho de Deus. Irmãos, a função de Deus é perdoar. Deus perdoa, porque o homem, a humanidade, peca contra Ele, o Criador, o Pai. Por isso é Ele quem perdoa. A função do Filho de Jesus Cristo é salvar o homem. Ele foi o Salvador do mundo, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A função do Espírito Santo, o Consolador, é convencer o pecador que está no pecado, que ele está na miséria, é convencer que ele não presta, é convencer que ele não vale nada, é convencer que ele vai para o inferno se não aceitar Jesus como Salvador da vida. E a nossa função como igreja é anunciar ao pregador esse Jesus Cristo. Essa é a nossa função. Tem privilégio maior do que esse, irmãos? Não tem. É muito maior do que qualquer faculdade da terra, do que qualquer bom emprego na terra. É muito maior do que qualquer título desta terra. Esse privilégio é muito maior e muito melhor, ser um anunciador do Evangelho. Oh, glória a Deus! Qualquer título desta terra, irmão, não vai dar nenhuma fração de segundo ao homem de descanso na eternidade. De jeito nenhum. Pode ser o maior juiz dessa terra, né? Pode ser o maior advogado, pode ser o maior presidente, mas nenhum terão descanso de nenhuma fração de segundo na eternidade, se estes não houverem aceitado a Cristo como Senhor da vida, como Salvador da vida. Por isso, irmãos, vamos acordar para
para essa bênção que Deus nos deu, para esse privilégio que o Senhor nos entregou, de ser um anunciador da salvação de Deus a este mundo. Quem crê assim, diga glória a Deus. Eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar em escorpiões e serpentes, para falar em outras línguas, para orar pelos enfermos e doentes, para expulsar os demônios. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano nenhum. Ele nos deu esse poder. Usemos para o engrandecimento do reino de Deus. Amém? Quem aprendeu alguma coisa, diga glória a Deus. Fiquemos em pé, igreja, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero ser